Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. E olha, vários profissionais doentes ou acidentados não sabem que têm direito a uma reabilitação profissional. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com a doutora Adriana Carvalho a partir de agora, no quadro Café com Lei. Doutor, o que é e como é que funciona a reabilitação profissional no INSS? Bom dia, você está maravilhosa, viu? Bom dia, obrigada, Carla. A reabilitação profissional, ela é um direito que aquele segurado, só lembrando quem está em casa, segurado é quem paga a Previdência Social, tá? Então, se paga a Previdência Social, a Previdência é um seguro, então se chama segurado. Então, se alguém, o segurado da Previdência, se acidenta ou ele tem uma doença, se depois de receber o auxílio-doença, ele fica com sequelas dessa doença, suponhamos, eu trabalho numa indústria e de repente perdi a mão, certo? Bom, eu não fiquei inválido a ponto de não fazer mais nada. Mas também eu não posso voltar a manipular aquela máquina que eu fazia. Então, o que vai acontecer? Após o auxílio doença, eu tenho direito a uma reabilitação profissional. Ou seja, como é que ela funciona? O INSS vai me promover cursos para que eu desempenhe uma outra função e não mais aquela, porque eu perdi parte da minha capacidade laboral. Então, muitas pessoas receberam auxílio-doença acidentário e não se tocam, ou não sabem, ou não foram instruídas a fazerem a reabilitação profissional, que é dar àquela pessoa uma oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho, só que com uma redução da capacidade laboral. Entendi. O próprio segurado da Previdência Social, ele pode pedir uma perícia médica de reabilitação profissional, doutora? Não, não acontece assim, tipo, eu estou acidentada, eu vou lá e digo, olha, eu quero uma perícia aí para me reabilitar. Isso não existe. O que acontece é, após o recebimento do auxílio-doença, que pode ser decorrente de um acidente, auxílio-doença acidentário, ou decorrente de uma doença mesmo. E aí você não voltou para o trabalho nas mesmas condições. O perito do INSS é que vai lhe encaminhar para é como se fosse vários cursos, sim, certo? Eu não consigo mais manipular a máquina que eu trabalhava, mas eu posso trabalhar de telemarketing, usando apenas a mão destra, se eu for destro. Ou seja, o INSS tem a obrigação de treinar, de capacitar. Ainda tem um detalhe, tem uma lei, que eu sou péssima com números, mas tem uma lei que diz que é obrigada as empresas que têm mais de 100 funcionários ter de 2% a 5% de pessoas reabilitadas ou deficientes. Então, aqueles profissionais que se acidentaram durante o seu trabalho normal, mas eles voltaram para o mercado do trabalho reabilitados, as empresas com mais de 100 funcionários é obrigada a ter estes profissionais reabilitados. E quem vai lhe indicar é um perito do INSS a reabilitação, e não você. Se o INSS, por exemplo, ele indicar que o segurado ele deve passar aí pelo processo de reabilitação profissional, ele pode se negar a fazer? Pois é, ele não pode, o segurado, ele não pode dizer, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou me recuperar mesmo, para que eu vou fazer? Se ele se negar a fazer, ele vai perder o auxílio-doença, porque o período em que ele passa fazendo a reabilitação, isso pode ser 3 meses, 4 meses, 5, 10, 15 meses, não importa. Enquanto você estiver fazendo a sua reabilitação profissional, você vai estar recebendo o seu auxílio-doença. Mas se o segurado, de repente, diz, eu não vou porque eu sei que eu não vou conseguir mais me reabilitar, eu quero a minha aposentadoria, eu quero me aposentar porque eu estou doente, nesse caso, só quem decide é o perito. E se o perito do INSS negar, mas você tem convicção que não tem capacidade de voltar, você procura o judiciário pelo advogado ou pela defensoria pública, procura um advogado e aí você vai passar por uma perícia judicial e se for constatado, você vai receber todos os atrasados desse período e passar a fazer a sua reabilitação profissional. E o que acontece, hein, doutora Adriana? Por exemplo, quando após o período de reabilitação profissional, o segurado ele não conseguiu se reabilitar.
Pois é, se ele não conseguir se reabilitar, o que vai acontecer? É uma aposentadoria por invalidez. Eu tenho um caso desse aqui em Teresina, de uma cliente minha, que ela trabalhava numa loja, num comércio. E aí o que aconteceu? Ela foi para o trabalho, topou numa calçada, quebrou o tornozelo. Ela trabalhava numa loja de departamento o dia todo em pé, vendendo. E aí o INSS constatou que ela não tinha capacidade de ficar andando dentro da loja. Ela foi encaminhada agora para a reabilitação profissional. Ela não está recebendo nem pela empresa, mas aí é onde o INSS entra como seguro e mantém ela, porque quando a pessoa está acidentada, depois de até 15 dias a empresa vai lhe pagar. Depois do 16º dia, você passa aos cuidados do INSS, passa a receber, porque o doente não tem como prover seu próprio sustento. E aí o INSS, as pessoas comumente chamam de licença, mas é o período em que a pessoa está afastada recebendo o benefício. O benefício, né? O segurado, ele deixa de receber, né? O auxílio-doença, por exemplo, enquanto ele faz a reabilitação profissional? Não, ele não deixa de receber. Ele só deixa de receber se, porventura, ele se recusar a fazer a reabilitação profissional. A reabilitação profissional é aquele período em que você está doente e vai receber o seu salário como se estivesse na ativa. Mas vai estar se capacitando para uma outra profissão, para uma outra atividade, porque naquela em que você se acidentou ou adoeceu, você não tem condições mais de trabalhar. E se o INSS detectar que mesmo no processo de reabilitação você não conseguiu sair reabilitado do processo, você vai ser aposentado por invalidez. Doutora, e quais as dicas que você dá aí para os nossos telespectadores agora nesse momento, que estão nos assistindo e que de repente tiveram um acidente, né? Acidente e que não sabem realmente o direito que tem, o que é que eles devem fazer, hein? Porque tantas coisas na área jurídica que a gente não sabe e que a gente desconhece. E aí vai. Por isso a importância desse quadro, né, minha gente? Justamente, é isso. Que aqui a nossa intenção é instruir as pessoas que estão em casa acerca dos seus direitos. E é muito importante. A pessoa que recebeu auxílio-doença por um determinado período da sua vida profissional, e ele retornou ao trabalho, mas ele teve uma sequela a ponto de não conseguir mais desenvolver a atividade que desenvolvia. Por exemplo, eu estou vendo os meninos aqui na câmera, né? Manipulando esses instrumentos. Se porventura um deles perder a audição, ele não tem condição de trabalhar com esse equipamento. Como que ele vai ouvir toda essa condução, né? Então, assim, ele perdeu a audição, ele não tem capacidade laboral de manipular essa máquina. Mas se perder a visão, será que ele tem condição de ser câmera? Também não tem condição. Mas a empresa, né, vai encaminhá-lo ao INSS e aí o INSS vai tentar reabilitar numa nova profissão. Aquela que atenda àquela capacidade atual dele, certo? Então, assim, quem está em casa, sofreu um acidente no passado e ficou sequelado e nunca mais conseguiu emprego, é bom você verificar se ainda tem condição de ir ao INSS e requerer sua reabilitação profissional. A gente já tem uma pergunta de um telespectador aqui. Enquanto isso, deixa eu chamar essa menina, porque a doutora Adriana está com os olhos assim ali para aquelas bolsas. E eu também, lindas. Gente, porque... Olha aí, bom dia, Carlinha. Pergunta à doutora se a empresa não for registrada e a pessoa não tem carteira assinada, como é que procede para receber esse seguro? Eita! Aí complica, né? É o seguinte, a gente já falou diversas vezes que para eu receber qualquer benefício da Previdência Social, eu tenho que ser segurado. Você... só tem direito a se aposentar, receber auxílio-doença, salário maternidade, auxílio-reclusão, a diversidade de programa, de benefícios que tem a Previdência Social, elas são destinadas para aqueles que têm registro, carteira assinada ou que paguem a Previdência como autônomos, que é o contribuinte individual, ou como facultativo, que é até um estudante profissional, um estudante de universidade, ele não está trabalhando, mas ele quer já contribuir para a Previdência para se garantir. Gente, olha, Previdência Social é seguro. Você não faz o seguro do seu carro, você comprou um carro novo e você não paga o seguro para, em caso de um sinistro,
você receber ou dinheiro, ou conserto, ou um novo veículo, a Previdência Social também é um seguro. Por isso que a gente chama segurado. É porque ele contribui para a Previdência e, consequentemente, quando vier Isso a morte... independe dele estar contratado ou não, né, doutora? Sim, sim. Ele não trabalha como empregado de uma empresa, mas pode contribuir como contribuinte individual. Vai lá autônomo. no INSS, exatamente. E até, Carla, o INSS tem também para donas de casa. Sim. Ou até a pessoa, por exemplo, está desempregado, mas está com muita dificuldade. Ele vai lá no CRAS, faz o seu cadastro único, prova que é uma pessoa de baixa renda, vai ao INSS, se filia ao INSS e passa a contribuir como contribuinte de baixa renda. Sim. Eu não sei exatamente o valor, mas parece-me que é menos que R$50. E aí você está É tão bom estar segurado. coberto, você está protegido. Então, hoje pela manhã eu tive que dar uma resposta para uma moça que me ligou porque está com câncer e não consegue receber o auxílio-doença. Mas lá a resposta do INSS é que ela não tem qualidade de segurada. Então, se não tem qualidade de segurada, a gente pode até dizer, poxa, mas o INSS não está vendo, a pessoa está para morrer, está na cadeira de roda. Por que a pessoa sai do INSS sem um benefício? Porque não é segurada, infelizmente. Infelizmente. Então, o ideal é que vocês procurem, né? Exatamente. O INSS. Todos têm que contribuir para a Previdência para que, no momento destes infortúnios que acontecem na vida, possa estar você ou seus dependentes segurados. Obrigada, viu, doutora Eu que Adriana. agradeço a oportunidade. E esse foi o quadro Café com Lei. Café com Lei.